me lembro de ter falado sobre o último selo. Que 7 trombetas tocaram. São pragas que cairão sobre a terra logo após o arrebatamento da igreja. Nós iremos para o céu, amém? Nós iremos para o céu, irmão. Quem quer ir para o céu, dá um glória bem alto, né? E a terra também passará pela última semana de Daniel, na profecia dos 490 anos, só falta uma semana. Será na terra e no céu. 7 anos no céu. Bodas do Cordeiro. Bodas do Cordeiro, irmão. Eu estou desconfiado que tem muita gente que quer ficar na terra. E 7 anos na terra. 7 anos com Cristo. E 7 anos com o anticristo, que levará a terra a um suplício, a lutas, pragas tremendas, não no princípio, mas depois dos 3 anos e meio. Porém, entre o capítulo 9, e eu ia falar do capítulo 12, nós temos ainda 2 capítulos, capítulo 10 e o capítulo 11, sobre o livrinho e sobre as 2 testemunhas. Espero conseguir falar nesses minutos. Capítulo 10. João, o apóstolo, é quem recebeu a revelação do Apocalipse. Corpo ficou na ilha de Patmos, e o seu espírito foi levado ao céu, aonde o Senhor se revelou a João e mandou ele escrever. Então, nesse capítulo 10, a partir do verso 1, vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. Quem é este anjo? Jesus. Vamos lá, põe de novo, irmão. Só ele tem isso. Vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava um arco celeste, estava coroado. O rosto era como o sol. O único que a Bíblia mostra foi Jesus, o seu rosto como o sol, que João não suportou e caiu. E o apóstolo São Paulo, que encontrou com Jesus a caminho de Damasco, ele viu o rosto e caiu cego. E o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. Vamos em frente. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brada o leão, e, havendo clamado 7 trovões, fizeram soar as suas vozes. E, sendo ouvido dos 7 trovões suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia, sela, o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu,
e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nela há, a terra e o que nela há, o mar e o que nela há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o. Ele será amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Foi-me dado, não, até ali só. Meus queridos, uma pergunta essa aqui à noite. Quem trouxe o livrinho? Levanta bem alto o livrinho. Daqui a pouco eu vou falar, vamos abrir o nosso celular. Mas a Biblinha também está no celular, né? Mas o crente é mais conhecido de algumas formas, como ele anda, como ele veste, como ele fala. E se ele carregar uma Bíblia, aí sim. Ele pode nem ter uma roupa muito boa, mas é crente. E este livrinho nós encontramos quando João recebe a revelação, não só do Apocalipse, porém, nós temos 66 livros. E quando nós olhamos, ele diz: o livrinho eu não te entreguei fechado, te entreguei aberto. Essa palavra fechada, irmãos, não fala. Mas para qualquer pessoa, nem sendo, não precisa nem ser crente, e abrir esse livro, Deus vai falar. Então, uma das formas, né, que nós temos que ter e ler é o livrinho. Você se alegra muito. Eu, nesta manhã, quando estava no meu escritório, lendo o livrinho, meu coração se alegrou tanto, porque Deus falou comigo. E Deus fala com quem lê o livrinho. E nós encontramos que este anjo que falou é Jesus. Porque esse livro contém a palavra de Deus ou não contém? Contém. Ele não só é a palavra, mas ele contém a palavra. Um dos grandes filósofos ficou decepcionado e disse que a Bíblia, dentro de 50 anos, ia para o museu. E os seus livros filosóficos estariam enchendo a terra. Pelo contrário, esse livro encheu a terra e os livros dele estão tudo no museu. Porque aqui tem a palavra de Deus. E nós encontramos que a ordem para João é uma só. Este livro é para ler. E enquanto você lê, está falando 7 trovões ribombaram. E ele diz, não escreve os que os trovões falaram. O trovão também fala.
Mas depois da 7ª trombeta, né, esse vai se revelar. Eu ainda não falei sobre os 7 trovões e o que eles falaram, mas vou falar, não hoje. Cada voz do trovão é uma profecia. É algo extraordinário. E dentro desses 7 trovões tem um mistério. E esse mistério está aqui essa noite. É a igreja. Uma das vozes dos 7 trovões foi a igreja. Porém, nós encontramos que quando João recebeu o livrinho aberto, o Senhor deu-lhe uma ordem. Dá-me o livrinho. E nós encontramos que quando João recebeu o livrinho, o Senhor diz, toma-o, come-o. Então, este livro é para tomar, segurar, guardar, garantir, levar, trazer para a igreja. Aleluia. E diz o texto, é para comer. Eu estou falando aqui esta noite, irmãos. Muitos irmãos estão prestando atenção. Por enquanto está doce. A palavra de Deus é doce como o mel. Mas, às 21 horas, eu devo terminar o culto e nós vamos para casa. E tudo que eu vou falar aqui essa noite, vocês vão levar no coração. E à noite poderá que você perca o sono. Não estou conseguindo dormir. O que está acontecendo? Daí lembra do culto e diz, mas estava tão doce, mas agora está amargo. Te garanto que você não vai morrer. Essa palavra é remédio. Você vai levantar renovado daquilo que Deus vai falar com você nesta noite. Depois de comer o livrinho, o Senhor disse para João, agora importa, é o último versículo, que profetizes. Porque quem lê este livro, irmãos, sabe profetizar. Eu não tenho o dom de profecia, você está lendo uma profecia. Eu estou profetizando. Esta palavra, todas as vezes que é lida, é Deus falando, é Deus falando, é Deus falando. Porque muita gente acha que profecia é o dom de profecia. Não, dom é um. E tem mais. Quem profetiza não é dono do dom. Está emprestando a sua boca. E só profetize se Deus mandar. Se você profetizar sem Deus mandar, você está descumprindo a palavra de Deus. Porém, no capítulo 11, vamos partir para o capítulo 11. Peço que os irmãos prestem bem atenção. 11. E foi-me dado uma cana, algo semelhante para medir, 1 metro, uma trena, uma coisa semelhante. Foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse, levanta-te, mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dada às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras, os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E, se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E, se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia,
e tem poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com quanta sorte de praga, quantas vezes quiserem. E, quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, diga o anticristo, e os vencerá e os matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade que, espiritualmente, se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações, verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirá que o seu corpo morto seja posto em sepulcro. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas, diga profetas, tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E, depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu, em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora, houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. E passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Até aí só. Meus queridos, nós estamos lendo aqui sobre 2 testemunhas. A igreja será arrebatada e estará no céu no dia que essas 2 testemunhas vierem à terra. Essas 2 testemunhas vão aparecer dentro da grande tribulação e elas estarão em Jerusalém. E o texto nos diz acerca de um templo. Põe no começo de novo, do verso que eu li para a gente ir passando. Isso. Houve não, lá no começo, capítulo 11, verso 1. Ok. João diz que houve um aparelho para medir. E disse: levanta, mede o templo. Pergunto eu, o templo existe? Foi destruído no ano 70 e nunca mais se levantou. Quando Israel voltou, ficaram 1878 anos sem pátria, sem templo, sem sacerdote, até o dia de hoje. Não existe o templo. Não existe, foi destruído pelo imperador Vespasiano, através do general Tito, que era seu filho, e era Império Romano. Mas como que a Bíblia está falando para ir medir o templo? Já se ouve os noticiários de Israel. Estão preparando para o 3º templo. Porém, esse 3º templo não será feito agora. Mas um templo provisório. Lembra-se que o Senhor Jesus passou pelo templo que foi destruído e disse: eu destruo. Alguém diz: mas foi construído em 52 anos e 3 dias eu levanto de novo.
será levantado um templo provisório. Nem é no local original, onde está hoje a mesquita de Omar, o templo muçulmano. Mas dentro da grande tribulação, os judeus estarão inaugurando o templo. Ouça-me, está pronto. Todo de pré-moldado. A hora que Deus der ordem, esse templo provisório vai ser levantado em 3 dias. E terá o altar. E vão se levantar sacerdotes e vão oferecer sacrifício no templo. E o anticristo não vai impedir nada. Porém, ele mesmo vai entrar no templo provisório, querendo ser Deus. É aí que os judeus vão reconhecer o anticristo. Porque ele vai chegar muito bonzinho, resolvendo o problema de todo mundo. Fazendo sinal e maravilhas. Então, nós encontramos que o Senhor mandou João escrever: mede o templo e o altar e os que nele adoram. Segue, meu filho. E deixa o átrio eu acabei de falar. Está do lado de fora, onde está a grande mesquita, chamada também da Pedra do Tomo. E não meça. Por quê? Ali é para todas as nações pisarem. Por 42 meses. Por 42 meses. Depois de inaugurado, ele será visitado também. Hoje, eu que já fui algumas vezes a Israel, então ali você encontra gente de todas as nações do mundo. E esse templo estará erguido. E muitos estarão vendo. Agora, o que é que João viu? Eu vi 2 testemunhas. O que é isso? Deus vai enviar 2 testemunhas que profetizarão por 1260 dias. Vestido de saco. 1260 dias, dá 3 anos e meio. Veja bem. O que é que essas testemunhas estarão fazendo? Ora, a terra já vem com uma desgraça total de terremotos, maremotos, fogo caindo e água se convertendo em sangue. E a terra já estará passando momentos difíceis. E essas testemunhas vão chegar e o que eles mandar acontece. Para morrer, para quebrar, para arrebentar. Eles vieram com toda a autoridade de Deus, nesses 1260 dias, e estarão vestidos de saco, e eles têm poder, essas 2 oliveiras também chama, são 2 castiçais que são diante de Deus, e eles estarão com o corpo humano, como eu estou aqui agora, porém um corpo humano cheio de poder. O que eles falarem, acontece. Muitos tentaram fazer mal, diz ali o texto, se alguém quiser fazer mal, o que vai sair da boca deles? Fogo. O que vai acontecer com os inimigos? Serão devorados. E se alguém quiser fazer mal, importa que seja morto. Quem é que vai meter a cara com eles? Quem disse a Deus, é para fechar o céu. Acabe tem que saber, e Jezabel também, que aqui tem um profeta de Deus. A nação de Israel já é pobre em hidrografia. Quase não chove. E ele ainda fechou o céu para não chover. E não choveu. E não choveu. O rei Acabe mandou procurar ele em tudo quanto é lugar. Entendeu?
E não achou, porque o que Deus esconde, ninguém acha. Não adianta ninguém querer perseguir alguém. Vou acabar com fulano, não acaba nada. Vou exterminar, extermina nada, mas quem está na mão de Deus, Deus tem poder sobre ele. Se alguém está te ameaçando, fique tranquilo, você está na mão de Deus. Se alguém está te caluniando, fique tranquilo, você está na mão de Deus. Ah, mas Faraó é o rei. É o rei enquanto não tem o Moisés. Deixa meu povo ir. Irmão, mexer com esse povo é perigoso. Não deixo. Quem é Faraó para impedir uma ordem de Deus? Vai lá, Moisés, e tira o povo e leva para Canaã. É promessa, é promessa, é promessa. E nós estamos aqui essa noite. Quem é o governo, seja ele lá quem for, o Congresso, o Supremo, para querer parar a igreja, para querer evitar os cultos? Nenhum. Nenhum. E nós encontramos que Moisés falou, não deixa aí não. Aí veio a primeira praga. Veio a segunda, veio a terceira. 10 pragas, irmão, o Egito estava arrasado. Não tinha mais jeito para o Egito, porque um homem só falou, não quer não, eu tenho aqui uma vara, né? Quando ele levantava aquela vara, Deus agia. Se você está na mão de Deus, Deus age. Deus cumpre a palavra. As minhas palavras não voltam vazias. Aleluia, tem que ter muito cuidado. Mas eu encontro um Moisés e um Elias no Getsemane. Aleluia. Jesus estava em depressão. Não fique escandalizado, não. Quem soa sangue pelos poros está no último estado de depressão. E a Bíblia de Jesus estava angustiado. O seu sangue saía pelos poros. E o pai lá de cima chamou quem? Moisés e Elias. As testemunhas estavam lá. Pedro, Tiago, João. E um ficou do lado direito, outro do lado esquerdo. E Jesus está ali em depressão e chegou 2 pessoas e olhou e disse, é Moisés. E o outro gritou o quê? É Elias. Espera um pouco, quantos anos faz aí que Moisés foi embora e Elias também? Meus queridos, Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer. Ele escolheu 2 homens que mudaram a história. Que mudaram a história. E agora, dentro da grande tribulação, quem está ouvindo eu falar isso aí tudo? Amém? Então, tomara que nenhum de vocês fique. Porque se ficar, você vai lembrar naquele dia. Está chegando o dia. Estamos nos últimos minutos da igreja na terra. Aleluia. E vai ver lá quem? Elias. E Moisés fazendo o quê? Ninguém tem poder nem de matar ele. Se tentar, já morre. Então nós estamos observando, queridos, que coisa tremenda. E eles estão ali, quanto tempo? 1000? Acabou de ler aí. 1260 dias. É o tempo que eles estarão profetizando. Alguém se arrependeu, não se arrependeu? Não importa. Ele está entregando mensagem e ninguém pode mexer com ele. Quem mexe, morre. Quem mexe, morre. E
Todas as partes, se tiver uma notícia para mandar um problema lá no outro país, manda. Eles têm poder para tudo. As nações ficaram completamente atemorizadas. Os reis que vão viver naquele tempo, governadores, presidentes, não importa quem, vão receber a notícia. Desgraça aqui, desgraça lá, ninguém consegue matar, ninguém consegue prender. Os homens estão cheios, porque quando eles abrem a boca, até fogo sai. Simplesmente o Senhor está avisando e mostrando para quem ficou que ele cumpriu com a palavra. Quem foi fiel foi arrebatado. Quem tinha o nome no livro da vida foi arrebatado. Quem brincou de ser crente, ficou. Quem não foi fiel, ficou. Eu sei que essa noite algumas pessoas vão sentir amargo. Mas fique tranquila que você vai levantar curado. Eu falo isso porque muitos obreiros também não serão arrebatados. Eu nunca vi. A situação é difícil. Até para os obreiros que acostumaram com o ministério. Acostumaram com o salário da igreja. E nós estamos vendo. Poucos obreiros vêm na escola dominical. Eu vou dar recado do pastor, que essa semana ele foi isso lá. O crente vem para a igreja, o pastor fica em casa dormindo. Aqui não, eu venho, né? Faz 5 anos que eu venho à escola dominical. Mas nós encontramos, irmãos, muita gente não está preocupado com a igreja, está preocupado com a sua vida. Mas nós temos que entender, como obreiros, falar a verdade, doa quem doer. Se alguém não gostar, você não está ouvindo mesmo, não vai doer nada. Mas a igreja, esses homens têm poder para fechar o céu, não é um homem qualquer. E tem poder para que as águas se convertam em sangue. E tem poder para que as pragas venham contra aqueles que aqui vão ficar, quantas vezes quiserem. Agora o texto diz para nós, e quando acabarem, o verso 7, minha filha, e quando acabarem o seu testemunho, eles estão dando o quê, irmão? Testemunho. A besta, digo, o anticristo, que sobe do abismo, lhe fará guerra. E Deus vai permitir, e os vencerá. E os matará. Deus tirou deles esse poder para mostrar para aqueles que não foram arrebatados, entendeu? Que ele cumpriu a palavra. E o texto diz que jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, diga Jerusalém, que espiritualmente se chama Sodoma, diga Sodoma. O que é que Sodoma praticava, irmão? Sodoma e Gomorra eram terras cheias de pecado sexual. O lesbianismo, a sodomia, a bebida, fez de Sodoma e Gomorra coisas tão terríveis, que eu fui a Sodoma e Gomorra, ela não existe mais, mas o cheiro do enxofre está lá até hoje. Deus mandou uma bomba atômica lá, acabou com tudo. A NASA provou que todos o que eles provaram tem elementos de uma bomba atômica. E naquele tempo estará desse jeito. Ou melhor, nesse tempo, hoje. Nós estamos vivendo hoje Sodoma e Gomorra.
E Egito. Comparou também Jerusalém, aquele dia, como Egito. O que era Egito, irmãos? 430 anos de perseguição, de não crer nas promessas que os judeus diziam: Deus vai nos dar uma terra que emana leite e mel. Sofreram as pragas. O Nilo se converteu em sangue. As fontes de água também. Então o Senhor está só relembrando. Lembra de Sodoma e Gomorra? Lembra do Egito? Está acontecendo aqui hoje. Aonde o seu Senhor foi crucificado? Aonde é que Jesus foi crucificado? Em Jerusalém. Continua, meu filho. E homens de vários povos, presta atenção, tribos, línguas, nações, verão seu corpo morto por 3 dias e meio. Quando João escreveu isso, tinha televisão? Então não era para aquele tempo. Qualquer coisa que aconteceu hoje, em qualquer parte do mundo, o mundo todo vê. Eu já vi coisa hoje na televisão de país que eu nem conheço. Mas a televisão mostrará para o mundo inteiro. Quem? As 2 testemunhas. Serão mostradas para todos, e até a hora que o anticristo tirar a vida deles. E eles vão morrer e ninguém vai deixar enterrar. Quantos dias? 3 dias e meio. Todos olham, não enterra, não deixa eles aí. O Senhor diz: foi muito bom vocês deixarem eles aí. Vocês vão ver uma coisa agora. O outro verso. Os quais habitam na terra se regozijarão. Vão se alegrar, porque 2 profetas morreram. Se alegrarão, mandarão presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Essa palavra está atormentando muita gente, até crentes. Leu o outro texto. Naqueles dias, e depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida. Eles estão vendo morto. De repente, os 2 começam a se mexer. Começam a se mexer, se colocam em pé, sobre os pés. E naquele instante, Deus manda um terremoto. E já dá a quantidade que morre aí. Põe aí para mim. Ouviram a voz do céu que dizia: sobe aqui. E subiram ao céu em uma nuvem. Jesus também foi numa nuvem. Eu não sei se é nuvem ou é nave. Isso é pensamento meu. E os seus inimigos os viram subir. E naquela mesma hora, olha a resposta do céu: um grande terremoto. Caiu a 10ª parte da cidade Israel. E no terremoto foram mortos quantos homens? 7.000. Esse é o Deus que você serve, ele adianta para você crer. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória a Deus do céu. E passado o segundo, ai, eis que o terceiro ai, vem aí, que foi a 7ª trombeta do capítulo 11 e o verso 15, a 7ª trombeta começou mais uma vez a terra a sofrer. Vou ler o que é a 7ª trombeta. Capítulo 11, verso 15 a 19. E tocou o 7º anjo sua trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo sempre. Diga: eu também. E os 24 anciões que estavam sentados no seu trono diante de Deus, prostraram o seu rosto e adoraram a Deus.
dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que há de vir, e que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos e aos santos, diga: eu estou aqui, e aos que temem ao teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruires os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do concerto. Mas estão procurando ela para todo lado. Já fizeram filme tudo da arca do concerto. E João diz: foi vista no templo. E houve relâmpagos, vozes, trovões e terremoto e grande saraiva. E é nesse instante que se vê um grande sinal no céu. Não, pode parar aí, eu não entrei no 12 ainda. Terminou a 7ª trombeta, que acontecerá? A trombeta vai soar. A ordem será dada no céu. Desce. Aleluia. E diz o capítulo 14 de Zacarias: e o Senhor descerá com seus anjos e os seus santos. Aonde? Em cima do Monte das Oliveiras. E o Senhor vai estabelecer o seu trono, diga comigo, em Jerusalém. Em Jerusalém, sempre ali cantando hosanas, pois o rei no trono está. Aonde? Na Jerusalém de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Quem está preparado aí, diga amém. Então, se alguém sentir um amargozinho de madrugada, levante e vai orar, que o Senhor está te perdoando, está te ajudando, está te abençoando, para você ser